Fala, gurizada, B2 das minhas redes sociais, aqui quem vos fala, Vinícius King, seu canal Palavra de Satoshi. Como vocês bem sabem, a ideia é levar a Palavra de Satoshi adiante. E hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, o Luiz, do Fraguismo. Muito obrigado por ter aceito conversar com o Palavra de Satoshi. Vini. Fala, fraguistas e satoshistas. Prazer aqui estar falando com vocês e aqui com o Vini. Obrigadão pelo Eu agradeço. convite. Então é o seguinte, galera, segue a vinheta de Satoshi aí, que eu vou apresentar aqui o gurizão pra vocês. Nós vamos trocar uma ideia sobre liberdade, certo? Então, já voltemos. Então, Luiz é do Fraguismo. Exato. Né? Então, apresente-se, por favor, para a galera do Palavra de Satoshi e diga quem é Vossa Excelência e o que é o Fraguismo. Perfeito. Então, acredito que vocês também são libertários, assim como eu e o Vini, né? Já sabemos que o Estado é uma máfia, uma organização criminosa. E a gente tem nossa maior arma, que hoje é o Bitcoin, que o Vini tem feito um trabalho excelente de levar a palavra de Satoshi adiante. E pensando nisso, a gente precisa também construir uma estrutura, porque se o Estado quebrar hoje, basicamente vai quebrar nas nossas cabeças e aí? O que a gente vai fazer? O mercado negro hoje não é suficiente para suprir a demanda. Então, a gente precisa construir uma estrutura. E pensando nisso, a gente montou o Fraguismo, que a ideia do Fraguismo é ir beirando as normas do Estado, a gente vai ser um marginal, mas na margem de dentro da lei. E o que a gente vai fazer? A gente está construindo uma igreja, onde essa igreja a gente vai começar a construir algumas casas, terrenos, condomínios, e igrejas têm isenções de impostos, elas não pagam IPVA, IPTU nem ICMS. Então a gente vai criar uma estrutura para registrar propriedades em NFT, né, em segunda camada, e na primeira camada vai ficar em domínio da igreja. E para o próprio fraguismo não se corromper, a gente pensou de usar a tecnologia de DAO, uma organização autônoma descentralizada. E como é que a gente vai utilizar isso? A nossa DAO, a gente vai ter um token de governança, e esse token de governança vai dar poder de voto sobre a instituição. Então, as nossas decisões vão ser descentralizadas. Quanto mais tokens você tem, mais poder de voto você dá na instituição. E além disso, para gerar uma lógica financeira no projeto, qual é a nossa ideia? Não é ser uma moeda. A nossa moeda é o Bitcoin. A gente vai utilizar o Bitcoin como comércio, a gente quer ser uma ação do fraguismo. E essa ação vai pagar dividendos, porque a gente vai utilizar o capital que entrar para o fraguismo para a gente comprar e investir em empresas de libertários, de preferência que aceitem Bitcoin. Então vai ser uma exigência da gente, a gente está investindo aqui na tua barbearia. Você montou a sua barbearia, você vai ter que aceitar Bitcoin e criptomoeda, né, para a gente ir empurrando esses comércios. E por que a gente está fazendo isso, galera? Porque tem muita gente que trabalha e ganha dinheiro e não tem onde aplicar. Aí vai investir na Bolsa de Valores, em um monte de empresas corporativistas. A gente está comendo carne de pessoas que quem produziu é do Estado. Então não tem como a gente não estar consumindo produtos e ajudando o Estado. Então a ideia é a gente criar todas essas empresas e ajudar a financiar negócios para chegar a um ponto desses negócios estarem grandes o suficiente para a gente bater de frente na produção das grandes empresas. Então, basicamente, eu resumi aqui a ideia. É uma ideia audaciosa, né? Com certeza. Querer bater de frente com o Estado é difícil. Não. As grandes corporações que compram leis, né? Que é muito mais fácil tu comprar uma lei do que tu enfrentar a liberdade de mercado, né? Então, tu enfrentar os campeões mundiais que usam de meios estatais para se favorecer é uma coisa muito complexa, né? Extremamente complexa. Extremamente complexa, né? Pode ver que eu, por exemplo, li uma reportagem essa semana, quem tá vendo o vídeo aí, nós estamos no ano 13 pós-Satoshi, no final do ano, então talvez a pessoa olhe daqui a 10 anos essa notícia não passou, né? Mas eu li uma notícia recentemente que teve uma empresa de aviação aqui no Brasil que foi multada em milhões de dólares porque comprou uma lei para dificultar a entrada de novos players, né?
Então, como foi muito escancarado, acabou caindo numa jurisdição internacional e acabou tomando uma multa muito violenta em dólar, né? Coisa que no Brasil não aconteceria, porque a justiça do Brasil é corporativista também. Mas a questão é que hoje a gente tem internet. Exato. Olha, com uma informação dessa, há um tempo atrás, ia ser um acordo por baixo dos panos e aí, acabou. Sim. Agora com a internet a gente está com uma força que a gente pode construir. É complicado, né? E aí, então essas grandes corporações, o que elas fazem? Elas compram. É muito mais fácil tu comprar leis e políticos do que tu enfrentar a liberdade de mercado. Então é muito mais fácil para uma corporação, que nem nesse caso aí de avião, comprar uma lei para manter um oligopólio ali de poucas empresas. E ele vai dizer daí depois ela diz que não, veja bem, a lei é para proteger os interesses, né? Para evitar monopólios? Não, veja bem, né? E aí depois enfim, né? Mas eu conheci um amigo aqui agora, em Salvador, nós estamos em Salvador, primeira capital do Brasil. Luiz, tu é de Salvador mesmo? Cara, não pareço, mas sou solteropolitano. Solteropolitano. Não sei se dá pra ver no sotaque. E aí é o seguinte, conheço ele de internet há certo tempo, e o fraguismo, ele é uma ideologia de Daniel Fraga. Sim. Então, por isso que o nome é fraguismo, né? Exato. Eu não conhecia, e ainda não conheço a fundo as questões que ele havia comentado aqui, de tokens, NFT, DAOs, que eu particularmente, eu gosto muito da ideia desta Web3 que está nascendo. Não sou um grande conhecedor, né? Eu tenho minhas ressalvas pelo meu desconhecimento. Eu não sou maximalista no Bitcoin, eu me intitulo como um livre mercantilista, né? Mas acredito que hoje não há nada nem próximo de concorrer com Bitcoin. Criptomoeda é Bitcoin. Todas as outras, na verdade, para mim são empresas de tecnologia centralizadas. Criptomoeda é Bitcoin. O resto, para mim, é shitcoin, na minha opinião. Mas NFT, tokens, essas coisas, elas não entram bem como moeda, que nem tu falou, eles entram como ação. Mas tem uma série de questões aí que eu ainda preciso abordar, né? Insider traders, legislação. É foda, cara, é uma coisa muito difícil, né? Então, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas na minha concepção é inevitável que essas tecnologias vão crescer muito aí nos próximos anos, nas próximas décadas, eu não tenho dúvida disso. Então, eu apoio novas tecnologias, eu sou um apoiador das tecnologias. Eu acho que o Bitcoin, ele foi tipo um Big Bang, que depois que tu explode ali o Big Bang, ele começa a nascer vários fragmentos. Daí nasce estrela, nasce planeta, nasce isso, nasce aquilo, nasce, né? Do Big Bang, tem sua função. Cada um do Big Bang nasce outros astros, né? Exato. Então, do Bitcoin, que foi a grande explosão para uma criptoeconomia, dele nascem outros astros, NFT, tokens, etc. Tudo usa a tecnologia blockchain, que foi criada. Exato, né? Em diferentes formas, né? Exato. Então eu ainda tenho algumas ressalvas, enfim. Eu concordo 100% com você, Vini. Moeda é o Bitcoin, não tem outro. Todo o restante que tenta superar ou ser melhor que o Bitcoin não existe. E aí eu nem visto nada disso. Agora, meu negócio são empresas que estão querendo usar essa tecnologia para resolver outros problemas. Sim. Porque a gente tem excelente tecnologia. Por exemplo, votações hoje de urna. Sim. Todo mundo falando, segurança, não sei o que lá. Irmão, se as urnas fossem feitas pela blockchain, né? A gente não ia ter esse problema. Não ia ter esse problema, claro. Exato. Então a gente dá para usar essa tecnologia para resolver vários problemas cotidianos. Exato. Até por isso que nesse canal aqui eu tento centralizar mais no Bitcoin, né? Até porque o nome do canal é a palavra de Satoshi, não é a palavra de NFT, né? Mas claro que eu sempre tô de olho, né? A gente está de olho no mercado, eu vou em palestras, eu vou em eventos, eu tento compreender um pouquinho mais, né? Porque que nem o próprio Bitcoin, eu conheci em 2013 e eu fui entender mesmo de 15 para 16, eu demorei uns 2, 3 anos para entender de fato, né? Então os NFT, os tokens também, né? Essas coisas eu conheci agora, que são de 1, 2 anos, então talvez eu vá ter uma compreensão melhor daqui a uns 2 anos, daqui a uns 3 anos. Então eu acho que ainda não é... No meu caso, acho que ainda eu vou um pouquinho mais devagar, né? Ainda eu não sou um cara conservador, eu sou um cara arrojado, mas em questão de tokens e NFTs, assim, eu tô dando uma segurada, porque eu acho que eu prefiro priorizar na questão do Bitcoin do que abrir possibilidade para outros e confundir a cabeça das pessoas. Mas tô aberto, tô aberto, tô querendo conhecer, né? Para mim, uma coisa não tira a outra.
Por exemplo, o Bitcoin você resolve o problema da moeda, certo? Tira a centralização de poder da mão do Estado. Certo. Porém, o que a gente ainda tem um grande problema. O que a gente tem as grandes corporações que produzem os alimentos. Sim. Então, talvez você consiga puxar pequenos comerciantes, mas quando essas empresas começam a ficar médias para grande, você já deve ter sentido isso. Sim. Tem uma certa dificuldade. Sim, até no incentivo para não crescer. Sim, né? o Estado já está no cangote delas. Aham. É difícil elas conseguirem migrar para ficar não pagando imposto, né, para o Estado. O Brasil é tão insano nesse aspecto que tem coisas que, tipo assim, eu não vou lembrar com detalhe de leis, mas, por exemplo, assim, se tu tem até 20 funcionários, tu paga X imposto. Se tu tem 21, tu paga X mais 10%. Então, tu faz com que a empresa não contrate, porque é um desincentivo para tu ter mais funcionários. Se tu tiver até 20 mil metros a tua empresa, tu paga X imposto. Se tu tiver mais de 20 mil metros, tu paga X imposto mais 15%. Aí o empresário vai dizer assim, eu vou crescer para quê? Para quê? Para que eu vou crescer? Então eu vou ficar com 20 mil metros quadrados. Então tu pode ver que o Estado, ele é um incentivador, ele é um agente produtivo de não crescimento. Ele faz de tudo para que tu não progrida, né? Ele vai tentar tirar teus dedos fora, ele vai tentar tirar teu pé fora. E aí, claro, um que o outro ainda consegue, né? Vencer as barreiras e sobressair. Ainda tem os loucos, né? Posso fazer um merchan aqui? Claro, deve, né? Pessoal, eu tenho uma cerveja libertária chamada Libertar Bier em alemão, B-I-E-R. E aí o que acontece? Porque eu trouxe esse exemplo. Você produzindo cerveja artesanal, você não paga imposto até uma certa quantidade. Quando você passa de uma determinada quantidade, você começa a ser tributado. Então por que tu vai crescer? Por que tu vai montar tua... Não, eu prefiro não pagar imposto, então eu vou fazer pouco aqui. Aí eles exigem mapa, que é um certificado para você poder vender em supermercado. E aí é aquela questão, se você é grande, você vai querer ter uma vazão grande. Então, supermercados são fortes compradores, né, porque compram em quantidade. Muitos bares também exigem um mapa. E aí vai matando os médios e os grandes. Exato. Os pequenos conseguem sobreviver no mercado. Exato. Ó, tem alguém tocando no interfone. Fraguismo vem de Daniel Fraga. Exato. Muitas das pessoas que assistem meu canal, até o momento da gravação desse vídeo, é um canal pequeno, um canal que tem 1000 e pouquinhos inscritos, né? Mas muitos dos que estão assistindo são pessoas que, na verdade, elas não têm uma ideologia concebida, que nem tu falaste no começo, né? Que na teoria, né, deve compactuar com os meus ideais filosóficos, então presume-se que os meus seguidores são libertários, né? Sim. Mas por incrível que pareça, não. Não? Não, porque o que acontece? O meu canal, eu foco muito no pequeno comerciante. E o pequeno comerciante, ele não tem como... Ele ainda ele ainda está num abismo ideológico, tipo assim, ele ainda não... Claro, há exceções, mas a grande regra ele só vive de acordo com o que é dito. Ele não chega a ter uma ideologia concebida. Então, tipo assim, o que acontece? Essas pessoas que eu visito, eles acabam seguindo o meu canal e quando eu lanço um vídeo, eles pedem para os familiares seguirem. Então, tem muita gente que segue o meu canal até para entender a ideia filosófica e também para entender um pouco mais de Bitcoin e toda essa evolução que está por vir. Então, a grande maioria dos meus seguidores, por exemplo, que parece, eles não são ideológicos. Então, eles estão aqui para aprender. Por isso que eu faço questão de fazer entrevistas, e eu tenho diversas entrevistas nesse meu canal, porque faz com que outras pessoas consigam levar a palavra de Satoshi adiante, que representa a liberdade. Então, a grande maioria das pessoas que estão aí do outro lado da tela, muito provavelmente não sabem nem quem é Daniel Fraga. Não sabe. Então, eu gostaria que Vossa Excelência abrisse a mente dessa galera e diga quem é Daniel Fraga e por que Daniel Fraga merece uma homenagem de um projeto Fraguismo. Perfeito. Então vamos lá. Daniel Fraga é um paulista que ele começou nos primórdios aí da internet a gravar vídeos criticando o Estado. No início ele mostrava alguns bairros que prometiam conserto e não mandava equipes. Fazia aquele papel jornalístico, né, de reportar tudo que está errado. Só que aí ele foi começando a acordar, ele foi aos pouquinhos vendo que o Estado não era só uma instituição que ajudasse, mas como um mal desnecessário. Porque geralmente a pessoa vai passando desse ciclo, ela vê o Estado como provedor, como algo que fornece alguma coisa boa. Aí daqui a pouco ela já migra para ver que o Estado é um mal, mas um mal necessário, né? Aquela visão de democracia, dos três poderes, até você perceber que não só o Estado é um mal,
mas um mal desnecessário, porque hoje a gente tem essas tecnologias disruptivas, como eu falei aqui com você, o Bitcoin resolve a questão das finanças e dos bancos, o mercado NFT consegue resolver a questão dos cartórios, que é um problema que a gente O próprio tem. Bitcoin também, né? O próprio Bitcoin resolve a questão do cartório, né? Mas a questão dos NFT fica até mais pomposo. Os contratos inteligentes para você firmar parcerias de negócios e fazer transações com garantia nas negociações, né? Venda de propriedades, venda de imóveis. Então, um mercado gigantesco que dá para substituir a questão, a própria arbitragem que substitui o sistema jurídico. E aí foi sendo pensado e construindo toda uma ideologia por trás dessa crença, que o Daniel foi acordando aos poucos. Aí ele começou a conhecer a escola austríaca de economia, que é o que baseia, o Bitcoin é baseado na escola austríaca, né? Foi utilizado a questão do valor subjetivo. Então, quem não souber esses termos, depois dê uma pesquisada. Economês, né? Os economês. O Bitcoin, ele acaba falando muitos idiomas, né? Sim. O Bitcoin, ele fala em finanças, ele fala em economês, ele fala em programador-zês, Exato. O Bitcoin, por si só, é uma faculdade completa, né? Não, ele mexe com o quê? Com economia, com criptografia e uma certa anonimato, talvez, ideologia. O Bitcoin, ele trata de muitas questões, né? Exato. E aí, voltando, o Daniel Fraga começou a beber dessas fontes da escola austríaca, que ela tem como base o PNA, que é o princípio da não agressão, que é errado você iniciar a agressão a pessoas pacíficas. E aí, quando você vai destrinchando esse PNA, você acaba chegando que o Estado é uma organização agressora, porque ele está te cobrando imposto, ele está impondo para você através de coerção, de uso da violência ou ameaça factual de uso da violência. E aí ele foi e começou a produzir vários conteúdos, mandando o pessoal, olha o Bitcoin vai ser a nova moeda, que estava quanto o preço quando ele começou a falar? Cara, $10. $10. Daniel Fraga fez isso em 2012, 11 para 12. Na época, se não me falha a memória, o YouTube nasceu em 2009, que foi o mesmo ano de Satoshi Nakamoto, né? Tecnicamente, o Bitcoin foi publicado o white paper em 31 de outubro de 2008. Mas eu digo que esse é o momento da concepção, é como se o papai e a mamãe transassem. Né? A gente conta nosso tempo de vida pós-nascimento, não o tempo de fecundação. Né? Então eu brinco que o white paper é o momento de fecundação. E ele nasceu, em vias de fato, em janeiro de 2009, que foi quando teve o Block Genesis, né? Que é o primeiro bloco na blockchain. Então eu conto tempo e espaço pós bloco Genesis, e não no momento do white paper. Mas o YouTube, se não me falha a memória, ele nasceu no mesmo ano, 2009. Então, Daniel Fraga, em 2010, 11, 12... 10 ele não falava de Bitcoin, ele falava de 11, 12, 13. Ali naquela época, como o YouTube era muito recente também, não existiam os canais assim como o meu, não existia uma profissão youtuber, as pessoas botavam vídeos aleatórios, né? A ideia de canais no YouTube foi nascer em 2012, 13, 14, ali que nasceu os primeiros canais do YouTube que pessoas viram que poderiam produzir, em vez de só jogar vídeos aleatórios, conseguiriam produzir conteúdo em rotina, em escala, em produção, etc e tal. Então o Daniel Fraga no começo... E foi ele começou a entrar a verba, anúncios. Exato. Então, Daniel Fraga, no começo, ele botava vídeos reclamando ele mostrava como o Estado era inerente, era insuficiente, era... Incoerente. Ele ficava mostrando equívocos do Estado. E depois que ele foi abrir o canal dele. Exato. Né? Então, depois ele abriu o canal dele lá por 2012, 13, e ele foi, acho que a primeira pessoa no Brasil a abordar Bitcoin, né? Eu particularmente não conheço outra pessoa que falou de Bitcoin antes de Daniel. Eu acho que os irmãos Quiocas... Os me falaram antes? Não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Tinha o grupo do Facebook que falava de cripto também, mas não tinha uma referência tão grande. O Daniel foi o que marcou. É o que marcou, né? E o Daniel ele nunca foi um grafista, né? Ele, assim como eu, ele nunca abordou o Bitcoin pelo preço. Não. Ele nunca chegou agora, compra agora que amanhã vai subir 5%, e aí tu vende, scalp, e trade, e linha gráfica, e especulação. Não, ele nunca abordou. Tá formando um topo duplo. Não. Para Daniel e pro Vinícius, foda-se, tá ligado? É uma questão ideológica, é uma questão de tirar o monopólio do dinheiro de mãos de políticos, né? Bitcoin custa um Bitcoin. Exato. Um Bitcoin é 100 milhões de satoshi.
né? Perfeito. Independente do colateral do dinheiro estatal, um Bitcoin são 100 milhões de satoshis, né? Então, o Daniel Fraga, ele sempre apresentou o Bitcoin como uma solução aos problemas e o início de uma nova era, dizendo, durante toda a nossa existência moderna, o dinheiro foi controlado por governos. E o Bitcoin, ele quebra essa máxima e é o primeiro dinheiro não controlado por nenhum tipo de governo. Exato. Que a história moderna viu, né, nos últimos 5 mil anos. Não só a história moderna, mas sempre, né? Sempre. Do sempre, né? Eu divido de algumas pessoas que são libertárias que acreditam que o Estado, ele nunca foi necessário. Para mim, o Estado, ele já foi necessário porque ele diminuiu o custo de transação. Então, eu vou trocar com você, eu precisava ter alguma pessoa ou alguma instituição que desse credibilidade à nossa troca. Né? Aí o Bitcoin, ele mata isso, ele elimina isso. E a partir da concepção do Bitcoin, torna-se não só antiético, que é o Estado, mas antieconômico. Exato. E depois o Daniel abordou isso durante muitos anos, ali até 2015, 2016, e depois ele simplesmente desapareceu da internet. Exato, mas ele desapareceu por um motivo, porque é o seguinte, ele começou a denunciar falcatruas feitas por pessoas de dentro do Estado. Eu não vou citar nomes aqui, certo? Até para não dar um problema para você ou para mim, mas ele começou a expor vereadores, senadores, esse pessoal... E juiz, né? Juiz, esse pessoal com costa quente, e mandaram uma intimação na casa dele. E aí foi onde o vídeo dele... Bombou, né? Bombou. Porque ele ensinou as pessoas a salvar o vídeo para que esse vídeo sempre estivesse na internet. Porque um determinado juiz mandou tirar o vídeo do ar e ele fez um vídeo ensinando as pessoas a baixar o vídeo, a fazer o download do vídeo para que esse vídeo se eternizasse. Então, sempre quando o juiz mandava tirar do canal dele, 50 pessoas no mundo, faziam um upload em lugares diferentes. Vários canais e botavam o vídeo. E já era, e aí não tinha o que fazer, né? Então, isso aí é a teoria da Barbara Streisand, não me lembro o nome da mulher agora. Barbara Streisand. Que até a musiquinha. Que essa teoria é o seguinte, aconteceu algum fato na vida dela, ela mandou tirar da internet e ninguém sabia do fato. E aí quando ela mandou tirar da internet... Saiu uma foto da casa dela num blog, assim, dizendo Casas de Milionários. Aí ela foi e era um blog que tinha 50 views. Aí ela foi e mandou na justiça para tirar foto e aí saiu em capa de... Exato. New York Times, esses jornais. E aí é o seguinte, ela acabou expondo, né? Ela acabou expondo por tentar proibir. Exato. Né? Isso aconteceu essa semana também, por exemplo, vou te dar um exemplo, essa semana mesmo eu vi uma notícia na internet aí que tem algum vereador lá de Porto Alegre que quer proibir a venda do Mein Kampf, que é do Hitler, o livro do Hitler. Aí o cara fez um projeto de lei querendo proibir o livro do Hitler. O que isso ocasionou? Divulgação para o pessoal ler o livro do Hitler. Eu vou te dizer que 95% das pessoas no mundo nem sabia que o Hitler tinha feito um livro. E agora com esse cara aí, o que tu acha que a galera de Porto Alegre... tem um livro do Hitler? O que eu vou fazer? Vou comprar! É super inteligente a proibição, né? É uma coisa muito inteligente, né? E tem um pouquinho daquele... O que é proibido é gostoso. Você é até jovem. Não pode beber. Aí o jovem vai beber. Não pode fumar. Vai fumar. Vai fumar, né? Exato. Essas coisas assim que, tipo assim, as pessoas, muitas das vezes, os legisladores, em especial, até porque eles não trabalham com os incentivos corretos. Não funciona. Né? O que acontece? Muitas das vezes as leis são propostas através de uma coisa boa. Né? A intenção é boa. Eu chamo de sinalização de virtude. Exato, sinalização de virtude. Eu vou te dar um exemplo, tá? Teve um vereador lá em Porto Alegre, que é o Flecha Negra, né? Ele foi um ex-jogador do Grêmio, eu sou colorado, mas daí o Flecha Negra, ele ficou doente. Eu não me lembro que doença que ele teve, tá? E aí ele, na bondade, né? Uma pessoa do bem, então ele fez ele propôs a lei com uma lei pensando que era boa. Não, olha só, eu já fiquei doente, então o que eu vou fazer? Como eu tenho dificuldade alimentar pela minha doença, eu vou fazer uma lei, porque eu sou um cara do bem, e ele é um cara do bem, tenho certeza disso, dizendo, todos os restaurantes de Porto Alegre têm que ofertar um cardápio para quem tem essa mesma doença que eu. É uma lei assim que parece ser linda, né?
Porque a lei ela é feita através das intenções e não dos resultados. Não, intenção. Essa é a palavra certa. Então, o que acontece? Eu fico imaginando, lá na vila, um restaurantezinho lá na vila, que o cara não tem condições de imprimir 2 cardápios, o cara não tem condições de contratar um cozinheiro que só sabe fazer para quem é doente daquele. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um burocrata do Estado, né? Vai dizer, ó, tem uma lei aqui, aí o cara lá da vila, que tem um restaurantezinho, vai dizer assim, vou ter que fechar. Vou ter que fechar porque eu não consigo contratar um cozinheiro para essa doença específica e eu não consigo eu não consigo imprimir um novo cardápio só para fazer um novo menu de restaurante. E aí é o seguinte, aí daqui a pouco vai vir um outro vereador, tá, mas só um pouquinho, eu tive outra doença, então nós vamos fazer um cardápio para outra doença também. Então as intenções são lindas, né? Eu tenho certeza que a intenção do Flecha Negra foi maravilhosa, mas os resultados são danosos, entendeu? Não precisa nem hoje. Aqui é o teto de gastos, o piso da enfermagem. Maravilhoso, né? Quem não quer que todo mundo ganhe 10 mil reais? Né? Por que não 100? Por que não 100 mil? Vamos fazer uma lei dizendo que todo mundo tem que ganhar 100 mil? Eu acho que todo mundo deveria ser milionário. Eu também acho. Então, né? fechou? Fechou. Vamos fazer uma lei dizendo que é proibido ser pobre. Né? A intenção é linda, né? Olha só, eu vou fazer uma lei que é proibido ser pobre. O que vai acontecer, né? Vou fazer uma lei que agora todo mundo tem que ganhar 10 mil. O que vai acontecer? O cachorro quente da esquina vai para 200. Vai. Né? Ele sobe proporcional, né? Não adianta tu aumentar a base monetária achando que os preços não vão acompanhar o preço junto. Então, a maioria das leis, por incapacidade econômica das pessoas de refletirem o básico, elas são providas muito através dos incentivos do amor, que é maravilhoso. Eu também queria que todos os restaurantes servissem para todas as doenças, né? Mas acontece que, economicamente falando, não tem como, ainda mais num país de terceiro mundo como o Brasil, né? Então, as leis elas não podem ser baseadas pelas intenções e sim pelos resultados. Com certeza. Até porque as leis não deveriam ser centralizadas no Estado, né? Aí a gente vem na questão filosófica da não existência do Estado. Então, voltando para Daniel Fraga, ele não foi só, acredito que o primeiro ou um dos primeiros a falar de Bitcoin, como ele foi o primeiro ou um dos primeiros a abordar abertamente a defesa nas palavras dele, o anarcocapitalismo. Ele acho que ele nunca usou o termo libertarianismo. Esse termo libertarianismo até é um termo para diferenciar os liberais dos anarcocapitalistas, então ficou liberais e libertários, porque há uma pequena diferenciação, uma pequena gigante, e também porque o termo anarcocapitalista é muito agressivo. Sim. Né? Primeiro porque a palavra anarquia ela é mal concebida, né? As pessoas acham que anarquia é destruição. É ausência de regras. Mas exato. Anarquia não é ausência de regras. Não, é ausência de Estado. Exato. É ausência de centralização de regras. Você pode ter uma hierarquia, um sistema de governança que ainda vai ser uma descentralizado, anarquia. Né? Exato. Você pode ter. Exato. Você pode ter até uma centralização, mas não havendo correção. Exato. Porque o problema do Estado é o uso da agressão. Então, se você montou uma empresa, sua empresa tem uma hierarquia, certo? Mas ela ainda está dentro do anarcocapitalismo, que é uma ausência de Estado e não de governança. E vão existir governanças de inúmeros jeitos, sendo tudo registrado em contratos. Não, pode continuar. E aí o Daniel Fraga, como o Vini falou que ele sumiu porque ele tomou um processo, ele raspou a conta dele, deixou R$2 na conta dele. Deixou o mínimo necessário. Ele deixou R$2 pro juiz entrar lá e dizer, ó, tem R$2 para tu tirar. E aí foi, o processo passou, ele estava devendo 1 milhão, não foi? Por aí? Não me lembro. Uma grana para o Estado, e o que aconteceu foi que ele sumiu, pegou, vendeu os bitcoins tudo e mandou, boa sorte. Vendeu? Oi? Ele vendeu os bitcoins? Não, vendeu suas propriedades. Ele vendeu suas propriedades para transformou comprar Bitcoin. tudo em Bitcoin e sumiu. Desapareceu, ninguém sabe dele. E essa é a questão. E ele ainda mandou uma mensagem, boa sorte para vocês tentando confiscar os meus Bitcoins. Então é o seguinte, o Daniel Fraga, resumindo, ele acabou virando um mito, né? Um mito. Ele virou um mito, ele é uma subcelebridade do mundo dark da internet, posso dizer assim, né? Não dark não no sentido de dark web e nem nesse aspecto, mas no sentido muito no submundo da internet. Pouca gente conhece, exato, é um herói, o cara que enfrentou o Estado, ele abdicou da sua própria vida, posso dizer assim, né? Teve que desaparecer, ter uma outra identidade, provavelmente uma outra vida em outro local que ninguém nem sabe quem é. Então ele abdicou de si próprio em nome de uma ideologia. Igual você está fazendo também, Vini. Se eu sumir, né? Você está correndo risco de vida. Eu tô quando eu tô me expondo, né? Eu tô correndo risco de vida. Exato, a gente tá se expondo, né? Então, assim, é inevitável. Mas
por que não correr um risco de vida? Por que não caminhar em direção a algo que a gente acredita? Exato, nós acreditamos que isso é um mundo melhor, né? A gente enfrenta muito a questão do monopólio da virtude, né? Sim. O monopólio da virtude é uma ideia que se tu não pensa igual a mim, logo tu é um ser humano ruim. Então só eu sou bondoso, né? Eu vou dar um exemplo clássico da minha vida. Muito tempo da minha vida eu fui músico, né? Eu tentei ser músico profissional com banda e eu quase cheguei no auge em um determinado momento da minha vida. Correndo sem final, De braços abertos, que é sempre amor mesmo que acabe. Nada sério, sem mistério, a gente... Eu fiz show com 50 mil pessoas, não por causa da minha banda, mas por causa do festival, né? Sim, você abriu o evento lá. Abriu o evento e tal. Mas é o seguinte, nessa época aí, 2012, 2013, quando eu voltei da Europa, eu morei na Europa, antes de morar na Europa, em 2011, quando o YouTube estava nascendo, eu tinha uma banda que quase estourou na internet. Foi? E ela ia estourar, né? Na época, os grandes artistas do Rio Grande do Sul estavam entrando em contato conosco pra gente abrir o show deles, e tinha uma série de empresários do ramo musical querendo nos contratar, investir na banda e tal, e os nossos vídeos estavam dando muitos views. A gente teve uma música que deu 200 mil views. 200 mil views em 2011 é tipo, sei lá, 10 milhões hoje, proporcionalmente falando, por causa da época que o YouTube estava recém-nascendo, né? Bem menos usuários e bem menos visibilidade e tudo mais e tal. Então, naquela época, grandes empresários entraram em contato conosco, tinha pelo menos 3 grandes empresários querendo fechar contratos e tal, e os artistas lá do Rio Grande do Sul lá, grandes artistas, nenhum de nós, Reação em Cadeia, Chima Roots, Klaus e Vanessa, eles queriam que a minha banda abrisse os shows deles, né? Que então a gente viajasse no estado e Brasil afora e abrisse o show deles. Só que na época os demais integrantes da banda já tinham comprado um pacote para a Europa, né? E eles preferiram ir para a Europa em vez de fazer um mochilão. Não fazer um mochilão, eles queriam morar na Irlanda, aprender inglês e ter uma experiência fora do Brasil, que é super legal. Fui junto até, diga-se de passagem, já que eles optaram por essa escolha que na minha concepção na época foi uma escolha errada, porque se a gente tivesse ficado, a gente teria estourado, né? O si é complicado. O si é complicado pra caramba. Mas daí é o seguinte, ó, os integrantes da banda não falam comigo hoje. Não falam comigo hoje porque decidiram apoiar uma vertente ideológica que não compactua comigo, né? Que é uma identidade socialista, né? Então é o seguinte, é o monopólio da virtude, que é só para finalizar. Então essas pessoas que me conhecem desde criancinha, que sabem que eu sou uma pessoa do bem, que quero ajudar o próximo, quero crescer na vida e tal, eles deixaram de falar comigo porque eu não voto no político deles. Sim. Então é o monopólio da virtude. Então o que acontece? O Vinícius não vota no meu político, então o Vinícius passou a ser um ser humano ruim. Então, só eu que voto nesse político aqui sou uma pessoa do bem. Então, se tu não vota junto com o meu político, então logo tu é um ser humano ruim. Então, eu vou deixar de falar contigo. Não importa o teu histórico, não importa o que tu faça, o que importa é que tu não vota com o meu político. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente lida muito com a questão do monopólio da virtude, né? As pessoas estão deixando de se falar por questões políticas, né? Então, tipo assim, não importa quem tu és e não importa o que tu faça. Se tu não vota no meu político, automaticamente tu é eliminado da minha vida e eu não quero mais falar contigo, não quero mais ter contato contigo, porque eu sou um ser humano bom e tu não vota comigo, então tu é um ser humano ruim. Então é o monopólio da virtude, que só aquela pessoa faz o bem, né? Então isso é uma besteira inenarrável. Quando eu falo isso em voz alta, eu sinto até vergonha, né? Mas sabe o que é, Vini? Eu vejo assim, ó, antes a gente tinha um consenso muito grande feito pela rede. Poucas pessoas tinham visões dissidentes e elas não conseguiam propagar essas visões dissidentes. Uhum. E aí hoje, como a gente está começando a ter narrativas e visões diferentes, começa a gerar choque. Uhum. Então eu acho que esse problema que a gente está passando agora na nossa geração, as próximas não vão passar com tanta força. Nós somos a primeira onda. As próximas ondas já vai vir mais fraco. Eu acredito que sim. Tomara que Vossa Excelência esteja certo. Eu acredito. Porque eu vejo muita gente deixando de se falar. Eu dei um exemplo meu, mas eu já vi muita gente deixar de se falar e se conversar por questões ideológicas políticas, né? Tipo assim, tu não vota no meu político, então eu vou deixar de ser teu amigo, né? Você tem conta no Instagram há quanto tempo? No Instagram eu tenho uns 3 anos.
Uns 4 anos. Imagine, só tem 3 anos a gente aprendendo a usar essa tecnologia. Por isso que o pessoal tá brigando, tá muita gente começando a aprender agora a usar a tecnologia, e daqui a pouco vai se tornar normal. Uma pessoa discordante da narrativa tradicional não vai ser tratada como hoje um fascista, machista, homofóbico, taxista e tudo mais. Exato. Eu confesso também que eu também tenho eu não sou um anjinho, também tenho culpa no cartório, posso dizer assim, porque ali naquela época, quando eu conheci o anarcocapitalismo, eu conheci com o Ideias Radicais e com o Daniel Fraga, 2013, né? Sim. Antes das eleições do Aécio e Dilma. E aí naquela época, 2013, 2014 até 2015, o anarcocapitalismo até tem um meme que eu acho muito legal, que são as fases do anarcocapitalista, né? Então o anarcocapitalista no começo, quando ele descobre a filosofia e começa a fazer sentido, ele é um ser humano de certa forma até agressivo. Sim. Né? Eu chamo de anarco-chato. Exato, anarco-chato. Então eu fui um anarco-chato. Então por ser um anarco-chato, eu acabei afastando algumas pessoas também na minha vida, né? Por querer fazer com que as pessoas entendessem uma lógica que é tão óbvia, né? Tem um meme na internet, eu não vou conseguir lembrar agora, que são alguns quadrados que são as fases do anarcocapitalista. Então, no começo, quando tu entende a filosofia do anarcocapitalismo, tu quer espalhar aquilo, nem que seja na imposição, posso dizer assim. Você não viu isso lá no Fraguismo, não? No Instagram? Não, eu vi isso aí rola há muito tempo. Então, na primeira fase, o cara é chato pra caralho, tá ligado? E aí, na segunda fase ali, na terceira fase, na última fase, o cara, ele é um paz e amor, que eu tô mais ou menos que nem agora, que eu tô de chinelo na praia e tal. Eu digo assim, eu só não quero ser obrigado a pagar nada e nem compactuar com nada, eu só posso ser livre, né? Eu posso ser livre? Não. Não posso ser livre. Então, a última fase é aquela fase mais paz e amor, né? O primeiro cara é agressivo pra caralho, que é o anarco chato, e na última o cara é um cara paz e amor, de boas ali, tipo eu na praia ali, olha só, eu quero tomar minha cervejinha aqui, eu só não quero ser obrigado a pagar o Estado. Posso levantar a mão e não pagar? Não posso. Então eu só quero ficar de boa, né? Don't fret on me. Eu dividi as fases dos libertários em 4. A primeira é o anarcodepressivo. Que tipo, o cara descobriu que tudo que ele acreditava estava errado. Ah, mentira. Aí bate aquele peso assim de, meu Deus, olha o tamanho do erro. Olha o que tá todo mundo acreditando. Aí daí você vai pro anarco-chato, que é, mas eu aprendi. Se eu aprendi, eu consigo mostrar para um monte de gente, e aí você sai tentando acordar todo mundo, seu primo, sua tia, sua avó, seu cachorro, quem quer que seja, você fica falando PNA. Aí depois você vira o anarco-individualista. Que é o quê? Eu não me importo mais com ninguém. Quer saber de um? Vou comprar meus bitcoins, vou comprar meu terreno, vou produzir minha própria comida e viver isolado. Mas aí começa a bater aquele pensamento. Mas sabe de um? Eles vão estar ganhando. Aí vem a quarta etapa, que é o anarco que está inconformado. Ele se dá assim, eu não posso deixar esses caras ganharem, eu preciso fazer alguma coisa. E eu acredito que é a fase que você está agora. Você está viajando o Brasil espalhando a palavra de Satoshi. Tem gente que, como você, que é anarcocapitalista, que chega e fala, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para só produzir memes na internet. Aí vai para política. Aí eu tô montando o projeto Fraguismo. E aí a gente tá vendo várias pessoas, cada um tentando fazer alguma coisa por alguma via. Sim. Alguém tá tentando, né? Chega um momento que a gente tenta lutar contra o sistema, mesmo sendo formiguinha, mas daqui a pouco, se todo mundo fizer alguma coisa, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Muita formiga picando um elefante, mata o elefante. Exato, é uma boa analogia. Então, nesse momento, somos formiguinhas, né? Sim. Então, mas eu queria que tu abordasse um pouco mais aí da questão do fraguismo, né? Até porque eu praticamente não conheço, né? A gente não chegou a conversar no profundo. Então, esse negócio de NFT, token, DAO, essas coisas assim, eu não tenho muito conhecimento técnico. Então, eu gostaria que tu deixasse aí uma mensagem para a galera, assim, mais ou menos novamente, como é que tu quer abordar essa tua comunidade, posso dizer assim. Perfeito. Depois tu deixa tuas redes sociais aí e tal, não sei o quê, para quem quiser contribuir, etc. Maravilha. Então, pessoal, no momento a gente só está aceitando libertário. Então, se você for libertário e quiser saber mais sobre o que eu falei aqui, da comunidade libertária que a gente está montando, me manda uma mensagem no Instagram do Fraguismo. Vou fazer aqui, O Michael ele bota. Michael, manda o pessoal aqui seguir o Fraguismo, certo? E manda uma mensagem no meu privado,
que a gente marcou, eu vou te apresentar todos os detalhes do projeto. Porque assim, aqui a nossa conversa é muito grande, então eu tentei resumir o projeto, né, pra gente não ficar aquela coisa chata e falar de vários assuntos. Mas a gente usou o exemplo que o Daniel Fraga fez de ir contra o Estado, só que ele foi sozinho. E sozinho você vai rápido. É fácil você sumir se você quiser. Mas você não vai longe. Então minha ideia é criar uma comunidade para a gente montar uma estrutura para ir se protegendo. Porque eu sinto que falta isso no mundo libertário. Cada um por si, vai cada um por si, e a gente não está criando comunidade para ir se protegendo, para a gente ir comercializando, usar o Vini como P2P, certo? A gente começar a fazer essa troca, ele me ensinar aqui o processo para eu começar também a divulgar a palavra de Satoshi aqui em Salvador, né, que a gente está aqui em Salvador, Bahia. Então, essa é a ideia. Então, falem comigo, eu vou apresentar para vocês com o maior carinho, com o maior tempo possível. E se gostarem, vocês participam. Se não, sem compromisso. Maravilha. Então tá, doutor Luiz, muito obrigado, né? Obrigado pelo convite. Galera que gostou aí da ideia do fraguismo e quer aprender um pouco mais a filosofia de Daniel Fraga e do libertarianismo / anarcapitalismo, como assim uma sociedade sem Estado, baseado na propriedade privada, que tem princípios de tipo da não agressão, como assim? Isso não pode funcionar e tal. Quem é que vai construir as estradas? Entre em contato com esse cara aqui, né? Exato. Sempre faz um trocadilho, né? Se não fosse o Estado, quem é que vai construir as estradas, né? Sempre tem essa dúvida de iniciante, né? A gente já pensou bastante em várias questões e já tem soluções para todas essas dúvidas que vocês tiverem aí. Exato. Podem me mandar essas perguntas, podem encher o meu saco no Instagram, que eu vou estar lá te ajudando a percorrer esse caminho que eu percorri e algumas pessoas me ajudaram. Então, por que não passar essa ajuda adiante, né? Exato. É o que a gente tenta, né? No mínimo questionar. Sim, É, questione no mínimo tudo. questionar, né? Exato, né? É porque a gente nunca foi induzido a questionar a não existência de um planejamento central. E se não tiver um planejamento central, como é que vai controlar, como é que vai conduzir a sociedade, né? É uma questão que a gente aborda muito, né? O Luiz, até digo mais do que eu, já passei dessa fase aí do anarco chato. Hoje eu sou um anarco paz e amor, só quero ficar na minha, tá tudo certo. Don't fret on me. Então é isso, galera. Curta, comente, compartilha, divulga. Ajude a levar a palavra de Satoshi, ajude a levar a palavra de Daniel Fraga. E assim a gente chega lá, certo? Fechou. Então tá. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau. Gostou do vídeo? Então ajude a levar a minha palavra adiante. Curta, comente, compartilhe e divulgue. Viva Satoshi!